Se vocês acharam que o elefante era o maior animal terrestre que já existiu, então espere só até ver os que estão nessa nossa lista. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao Elifatos. E no vídeo de hoje, galera, vocês vão conhecer desde monstros pré-históricos até os gigantes da atualidade. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Megalodon. Esse foi o maior tubarão que já existiu no planeta, galera. Além de também estar entre os maiores predadores que já nadaram nos oceanos. Só para se ter uma ideia, o tubarão branco, que é muito assustador hoje, ele chega no máximo a uns 6 metros e pesa umas 3 toneladas. Já o megalodon podia passar dos 18 metros de comprimento e pesar mais de 40 toneladas, pessoal. Sem falar da mordida dele, que era um verdadeiro filme de terror. Não é à toa que ele estava no topo da cadeia alimentar e comia de tudo, desde golfinhos, peixes grandes e até baleias. Ainda bem, né, galera, que ele desapareceu há mais de 1 milhão de anos atrás. Embora tenha gente que adora imaginar que ele ainda esteja escondido nas profundezas dos oceanos. Imagine, galera, cruzar com um desses no oceano. Com certeza, você não ia querer estar na frente dele. Espinossauro. Esse foi um dos maiores dinossauros carnívoros que já pisaram na Terra, galera. Ele podia chegar a uns 18 metros de comprimento. E só para vocês terem uma noção, a cabeça dele já era quase do tamanho de uma pessoa adulta. Sem contar aqueles espinhos gigantes nas costas que passavam de 2 metros de altura. Mas mesmo com esse tamanho todo, ele não era do tipo que caçava outros dinossauros gigantes. O cardápio dele era mais tranquilo, tipo peixes, tubarões e até outros bichos aquáticos. E como ele tinha dentes bem finos e afiados, galera, isso se tornava perfeito para esse tipo de caça. Além de que ele sabia nadar extremamente bem. Imaginem, galera, se ele existisse hoje, o susto que seria ver um desses saindo de dentro de um rio. Argentinossauros. Esse, sem sombra de dúvidas, galera, é um dos maiores animais terrestres que já passaram por aqui. Esses gigantes viveram há milhões de anos e são considerados os reis dos dinossauros, digamos, pesadões, os chamados saurópodes. Ele podia passar dos 7 metros de altura e pesar algo em torno de 100 toneladas, galera. Só para se ter uma comparação, isso é mais pesado do que 15 elefantes juntos. E pensa numa criatura com fome, galera. Esse bicho precisava de cerca de 100 mil calorias por dia para se manter. Era um verdadeiro tanque de guerra andando pelas florestas. Mas, mesmo sendo esse gigante, ele nascia de um ovo do tamanho de um coco, pesando cerca de 2,5 kg. E para chegar no tamanho adulto, ele levava uns 40 anos. Bem interessante, né, galera? Agora se prepare para conhecer a Titanoboa, a cobra que fazia qualquer outra de hoje parecer uma simples minhoquinha. Ela viveu há uns 60 milhões de anos atrás, na região onde hoje é a América do Sul, e podia passar dos 13 metros de comprimento, galera, além de ser grossa e pesada também, já que ela podia chegar a mais de 1 tonelada. Então, se uma dessas aparecesse hoje em dia, ia ser tipo encontrar um verdadeiro monstro. E com ela, com certeza, não dava para sair pegando qualquer pedaço de pau para se defender. Então, era melhor tentar ficar bem longe e torcer para ela não te ver. Paraceratério. Ele foi simplesmente o maior mamífero que já andou pela Terra, galera. Só para vocês terem uma ideia, imaginem um animal do tamanho de uma torre e com 7 metros de altura. Inclusive, ele era até bem mais alto que uma girafa de hoje em dia, além de que ele podia pesar mais de 20 toneladas.
Ou seja, pessoal, era quase 3 vezes mais pesado que o maior elefante da atualidade. Mas mesmo com esse tamanho absurdo, ele até que era bem tranquilo e só comia plantas. Infelizmente, galera, esse gigante desapareceu quando o ambiente onde ele vivia, lá pela Ásia Central, começou a mudar e ficou cada vez mais difícil achar comida. Imagina, galera, topar com um desses no meio da natureza. Cronossauro, esse era quem mandava no fundo do mar há milhões de anos atrás. Esse bicho, pessoal, era um verdadeiro predador marinho. Só para vocês entenderem do que eu estou falando, ele podia chegar a uns 10 metros de comprimento e pesar mais de 18 toneladas. Só por aí já dá para imaginar o estrago, né, galera? E ele caçava de tudo, desde peixes e até outros répteis marinhos. E com esse tamanho, com certeza ninguém se metia com ele. Por isso que podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que enquanto ele viveu, ele era realmente o rei dos mares. Então, era melhor dar espaço e deixar o rei nadar tranquilo. Baleia azul. E não tinha como deixar ela de fora da lista, né, galera? Porque essa não é só o maior animal do planeta hoje, mas é o maior de todos os tempos. Essas baleias podem chegar a 30 metros de comprimento e pesar, galera, impressionantes 180 toneladas. Só para se ter uma ideia, é mais ou menos o tamanho da Torre de Pisa. E mesmo com esse tamanho todo, ela se alimenta, galera, só de coisas minúsculas, como plânctons ou alguns camarãozinhos chamados crio. E elas nadam a cerca de 30 quilômetros por hora, o que é bem rápido para um animal tão grande assim, né, galera? E outra curiosidade é que elas não são peixes, mas sim mamíferos. Inclusive, os filhotes mamam 600 litros de leite todo dia. Mas, infelizmente, o número de baleias azuis vem diminuindo cada vez mais, galera, justamente por causa da caça. Mas a gente torce para que isso mude e que elas continuem vivas por muito tempo, porque elas são criaturas incríveis, né, galera? Chastasaurus. Ele é o maior réptil aquático da história, galera. Embora não fosse o mais assustador, mas em questão de tamanho, ninguém chegava nem perto dele. Ele podia chegar a 20 metros de comprimento e pesar mais de 36 toneladas, galera. Mas, apesar do tamanho enorme, ele não era um predador violento. A mandíbula dele era pequena, o que indica que ele se alimentava sugando pequenas lulas e peixes, como se fosse um aspirador submarino gigante. Ou seja, pessoal, ele era uma criatura bem tranquila, só queria comer em paz e nadar pelos mares do passado. Tubarão-baleia. Muita gente se confunde achando que ele é uma baleia, mas na verdade ele é considerado um peixe, galera. Inclusive o maior do planeta. E não é à toa, já que ele pode chegar a 14 metros de comprimento e pesar mais de 18 toneladas. É por isso que tanta gente que vê ele pensa que realmente é uma baleia. Mas, apesar desse tamanho assustador, ele até que é bem tranquilo e não é considerado perigoso. Na verdade, ele se alimenta só de plânctons e de alguns peixinhos pequenos, filtrando tudo com aquela boca enorme. Ou seja, pessoal, ele é gigante, mas come bem pouco em comparação ao seu tamanho. É aquele tipo de animal que impõe respeito, mas não faz mal a ninguém. Leadsichthys. Esse peixe viveu há milhões de anos e, segundo os estudos mais recentes, podia chegar a mais de 16 metros de comprimento e pesava por volta de 20 toneladas, pessoal. Um verdadeiro monstro dos mares antigos.
Mas, apesar do tamanho, ele também era do tipo pacífico, assim como o tubarão-baleia que a gente viu antes. E ele também se alimentava só de plânctons, águas-vivas e de alguns outros bichinhos bem pequenos que ficavam presos na sua boca enorme enquanto eles nadavam com ela toda aberta. Seria incrível, né, galera, ver um desses hoje em dia. Mas, infelizmente, ele já está extinto faz muito tempo. E aí, galera, qual desses animais vocês acharam mais impressionante? Comentem aqui embaixo. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!